Gente, boa tarde para todos. Eu vou dar umas informações antes do curso. O curso começa às 3 horas e a gente tem no máximo até 4h30 para terminar. Terminando antes, terminou, porque eu dividi o curso em módulos. Vocês vão receber todo o material, quem está no grupo do WhatsApp, eu vou passar por ali o material todo. Vocês vão receber todo o material com as fontes bibliográficas, todas. Aliás, todos os slides têm fonte bibliográfica, para vocês terem certeza que eu tirei dali. Tá? O objetivo do curso... Sim. Tem como essas fontes ficarem um pouquinho menos rápidas? O quê? Elas ficam rápidas no WhatsApp. Que fotos? Desculpa. Essa. Aquele do cartaz, do coisa, tá? Vou mandar um fixo para vocês. Do seminário. Tá, vou botar direitinho lá no WhatsApp. Entendi. Se eu não entendi, depois eu te pergunto direito. Acho que foi do cartaz, do folder de propaganda dele, do curso, não foi? As matérias. As matérias. Eu vou ver depois direito contigo e faço a correção, tá? O objetivo do curso eu pedi que as pessoas tivessem pelo menos noção da doutrina dos espíritos. Não tem que ter uma noção, senão a pessoa fica perdida. Eu vou dar a noção básica. Não tenham vergonha de perguntar o que for. Eu também não sei tudo. Eu sou uma pessoa que estudo sempre, mas não sei tudo. Então não tenham vergonha de fazer pergunta. Eu não fico acanhada de dizer que não sei, eu vou buscar resposta. Já fiz isso aqui, quem já estudou comigo sabe que eu quando não sei, eu falo não sei, anoto e vou perguntar para outras pessoas, porque eu também estou num contínuo de estudar. Eu não parei de estudar. A doutrina dos espíritos, ela é progressiva, né? Então a gente não tem como parar de estudar a doutrina. A doutrina ela é muito abrangente, vocês vão ter a oportunidade de ver aqui essa manhã. Existem lacunas científicas, então esse curso eu vou apresentar o básico, mas eu vou deixar as lacunas científicas para vocês pensarem, que é preciso estudar. É preciso estudar. Não só Kardec, mas as obras complementares sérias, porque nem todas, infelizmente, guardam seriedade. Então eu vou trazer as fontes, todos os slides têm fonte bibliográfica. Se caso eu esqueci de botar em algum lugar, eu falo na hora, se caso eu não falar, vocês me perguntem de onde eu tirei. Mas eu procurei tomar cuidado de não deixar sem referência. Então, vocês terão o acesso a isso. O curso tem por objetivo esclarecer algumas bases da doutrina dos espíritos, abrir para vocês estudarem essas obras complementares, como Chico Xavier, Gabriel Delane, Leon Denis e outros, abrir para vocês ir buscarem, estudar, e não só estudar isso não, estudar mais do que isso, porque se a doutrina ela é progressiva, e se Kardec, no livro A Gênese, deixou para nós que se um dia a ciência descobrisse e comprovasse algo que não tivesse na doutrina, que era para a gente fazer o quê? Vocês sabem? Ficar com a ciência. Então a gente não pode ficar assim, só numa caixinha, estudando só isso aqui, e não olhar para o resto do mundo e ver se tem coisas que já estão falando sobre essas lacunas científicas, que eu vou deixar aqui para vocês em aberto essa tarde, tá? Aliás, todos os cursos vou deixar, tá? Então a gente tem que ter uma abrangência de estar lendo um pouco sobre artigos científicos, coisa séria, não é pegar coisa de site que está aí, né? E ler qualquer coisa, não. Ter cuidado de pegarem livros de autores sérios, ler. Filosofia também precisa estudar. Então o objetivo é abrir isso, é buscar essa universalidade que a gente esqueceu de ter. Claro,
com critérios, sem derrubar as bases da doutrina. Não é que agora a gente vai aceitar tudo que a gente está lendo por aí como uma verdade. Não é essa a proposta. Mas a proposta é abrir. A gente tem que estudar outras coisas, outras correntes filosófico-religiosas, antigas principalmente. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, a gente não ouviu dizer, lá está escrito, na realidade, que nosso Senhor Jesus Cristo enviou seus missionários em todas as correntes filosóficas religiosas. Então, por que a gente também não vai estudar as coisas antigas para descobrir se elas guardam ressonância com a doutrina dos Espíritos? Por que a gente está tão fechado a tudo isso? Então, precisamos abrir, né? Abrir. Nós vamos trazer fundamentos aqui. Então, esses eram os recados iniciais para dar aí a vocês. Vocês terão acesso ao material que eu estou apresentando aqui, não é nada escondido, tudo divulgado, mas vai caber a cada um de vocês, particularmente, né, serem multiplicadores e trazerem mais coisas, mas com embasamento. Entenda, eu não estou falando com os meus pés nas nuvens, eu estou falando com os meus 2 pés no chão. Tá? Sem embasamento não, senão a gente vai achar que tudo é a mesma coisa, e nem sempre. Então, inicialmente, eu vou perguntar se alguém gostaria de fazer uma pequena prece inicial, né, que agora já acabou de chegar o povo todo, para a gente dar início. Alguém gostaria de fazer? Ninguém quer conversar com Deus? Jesus. Nem Jesus, ele deve estar fugindo. Então, Simone, vai caber você, entendeu? Só a gente mesmo vai ter ingresso às portas do umbral grosso para entrar. Eu espero que não. Eu também. Mas se for a trabalho, espero que sim. Sim, as condições são outras. É isso. Então vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Criador, a espiritualidade da Casa dos Valores, os nossos mentores, todos aqueles que nos inspiram, que nos incluem ao nosso aprimoramento moral, espiritual. Abençoe esse encontro, essa turma de estudo que se iniciou hoje. Capacita-nos, Senhor, a ter o de ouvir, vamos ver, para tudo aquilo que será estudado, não só aqui, mas na nossa busca do dia a dia. Inclua nossa irmã Eli, inclua todos nós, que possamos absorver todos os ensinamentos, toda a informação que será passada, possamos associar as nossas vidas, o nosso aprimoramento, a nossa transformação interior. Abençoe-nos, os encarnados e desencarnados, possamos iniciar esse estudo com os corações alegres, felizes e harmoniosos juntos com as comunidades. Tudo a Deus, hoje e sempre. Dizem que há muitos e muitos anos atrás havia uma aldeia cujos habitantes eles eram cegos de nascença. E eles ouviram uma notícia, chegou até a aldeia deles, que um elefante iria passar por ali. Eles nunca ouviram falar de elefante. Ficaram extremamente curiosos para entrarem em contato com o elefante, porque nunca ouviram falar sobre esse animal. E aí, então, quando o animal ele estava próximo na redondeza da aldeia, um agrupamento de cegos foi destacado para ir conhecer o animal e depois trazer para a aldeia a informação de como era um elefante.
Chegou lá no dia, chegou o elefante, um dos cegos foi colocado na tromba do bichinho, né, para tocar ele, outro na orelha do bichinho, outro no corpo do bichinho, um na pata e outro no rabinho. E aí cada um ficou num determinado ponto do elefante. Eles voltaram então para a aldeia e o responsável da aldeia pediu que eles relatassem para todos como era um elefante. Aí o primeiro, que foi colocado na tromba do bichinho, falou que o bichinho era um animal cilíndrico que tinha 2 furinhos na ponta do cilindro. O outro, que tinha sido colocado na orelha, falou: essa não, elefante não é nada disso. Elefante é um animal, é uma folha rugosa, grande, isso sim é um elefante. O outro, que foi colocado no corpo, disse: essa não, vocês dois são doidos. Elefante não é nada disso. Elefante parece um tonel redondo, grande, isso é um elefante. O outro, que foi colocado na pata, disse assim: que isso? Vocês estão loucos? Elefante não é nada disso. Elefante é um animal cilíndrico grande, sabe, que parece mesmo uma viga, uma coluna que sustenta todo um prédio. O outro, que foi colocado no rabinho, falou: mas vocês não sabem, não fazem ideia de que é um elefante. Elefante parece uma corda com desfiadinha na ponta, né, porque ele foi colocado no rabinho. Isso é um elefante. Aí começou a discussão. Essa história é para mostrar para a gente que todos eles estavam com a verdade, mas separados, nenhum deles guardava a verdade absoluta do que era o animal. Mas se eles conversassem entre si, eles montariam um elefante. Exatamente a descrição do que era um animal. E essa também é a nossa proposta aqui essa tarde, para a gente chegar a essa reflexão. O nosso curso, que é intitulado Matéria e Espírito, que é o que fazem parte os 2 elementos gerais do universo, como Kardec colocou, é um módulo dentre tantos assuntos que a gente vai abordar aqui nos próximos meses. Esse curso vai durar no máximo até o final de junho. Então, a gente vai dar aula de tudo que for dar tempo até o final de junho, ok? Então, vamos lá. Uma apostila editada pela FEB, Estudos Avançados da Doutrina Espírita, roteiro 9, que vai tratar sobre o Espírito, diz lá assim para a gente: para os filósofos espiritualistas, é bom entender que o filósofo da doutrina dos espíritos, que norteia os processos científicos, é Sócrates. Está lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é da corrente espiritualista, porque acredita que nós somos espíritos imortais e que nós não somos matéria. Então, só para diferenciar, toda a nossa ciência, é bom a gente entender isso, a nossa formação acadêmica, inclusive, ela é toda calcada dentro da filosofia materialista, que só concebe a matéria como única realidade do universo. Então, para eles, matéria é tudo, é causa e efeito. Para nós espíritas, não. Nós sabemos que a causa das coisas somos nós espíritos. Eu tenho esse corpo como ele é, que é um corpo material, decorrente das minhas atitudes, do meu comportamento ao longo das minhas existências, ou seja, das minhas reencarnações. Então, a matéria para nós não é causa e efeito. Portanto, um exemplo, a genética para nós não é causa, mas sim um efeito. Efeito de quê? Da causa nossa, do nosso comportamento de espíritos imortais, que imprimimos, que escolhemos geneticamente esse corpo. E se geneticamente esse corpo, ele é imperfeito, ele tem patologias, ele tem deformidades, é porque nós, através dos nossos comportamentos, do passado ou do presente, imprimimos isso nele. Então, é só para a gente entender que existe uma diferença muito grande e que na hora que nós estivermos lendo um livro de ciência, por exemplo, nós temos que levar em consideração esse pensamento, senão a gente vai se perder dentre muitos conceitos que são emitidos, achando que os conceitos
são iguaizinhos, querem dizer a mesma coisa que nós estamos dizendo. Por exemplo, dentro da ciência nossa oficial, que é materialista, nós vamos ter os pensadores sistêmicos. E eles vão falar de espiritualidade. Muitas vezes a gente fala, então eles estão falando do mundo dos espíritos, de colônias espirituais. Não. Eles estão falando das forças invisíveis que regem a matéria. Da gravidade, da força nuclear forte e fraca, do eletromagnetismo. É isso que eles estão falando. Daquilo que a gente não vê, mas que está agindo na matéria. Então, é só para estabelecer essa diferença também na hora que nós formos ler, por exemplo, um livro de física quântica. Então, se lá tiver escrito a palavra espiritualidade, não tem a nossa concepção ainda. Mas dias dirão que talvez tenha, mas não agora. Então, para os filósofos espiritualistas, espírito é um ser dotado de inteligência e sentimento, ou ser pensante dos cientistas. E nós temos tudo isso, nós temos a inteligência, o sentimento, nós temos essa capacidade. Apesar de que a gente tenha negligenciado muito os nossos sentimentos. Para os cientistas materialistas, que nada admitem além da matéria, o espírito é visto como um princípio material, organizado por um conjunto de leis físicas que produziram, em consequência, o sistema nervoso, sede do pensamento. Então, se você perguntar para um materialista, aonde está o espírito, onde está a consciência, está no cérebro físico. Só que para a gente não. O cérebro é só um instrumento do espírito. Entenda? É uma diferença muito grande. Nesse sentido, espírito é o mesmo que inteligência, capacidade de conhecer. Tá? Então, nesse sentido, o espírito é o mesmo que inteligência, capacidade de conhecer. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão de número 27, que aqui não está completo, mas que eu tenho aqui em mão, se nós precisarmos ler ela completa, vai falar assim para a gente lá no Livro dos Espíritos. O Espiritismo ensina que há dois elementos gerais no universo, criados por Deus, espírito e matéria. Quando a gente tiver dificuldade de saber o que é espírito e matéria, é fácil. Esse microfone é espírito? Então ele é o quê? Esse corpo aqui, ele é espírito? Então ele é o quê? Matéria. Quando a gente tiver essa dificuldade de entender. Então, existe no universo, que é aquilo que a gente consegue captar com os nossos sentidos, o espírito e a matéria. Mas, olha que interessante, Kardec bota à parte. Mas, ao elemento material, ou seja, a matéria que existe no universo, é preciso juntar o fluido universal. Opa, estão prestando atenção? A matéria é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre espírito e matéria. Já começou o problema. Fluido é espírito ou matéria? Se vocês não sabem, eu vou falar para vocês. É matéria. Fluido cósmico universal é. E ele está colocando assim, entre o espírito e a matéria, né, serve como intermediário entre o espírito e a matéria. Ele já deixou uma lacuna aí. Vamos ler de novo? Está completo. Eu vou ensinar simples e depois eu leio a lacuna de novo, tá? Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Olha lá, ele se distingue deste por propriedades especiais. Acabou de deixar uma lacuna científica aí. Mas vamos ao simples para entender? No universo, conforme nós percebemos ele, que é a nossa dimensão, que a gente aqui está dentro da dimensão material, uma dimensão dualista, a gente consegue perceber com distinção o que é espírito e matéria. Acabei de falar para vocês, esse microfone é espírito ou matéria? Matéria. Esse corpo é espírito ou matéria? Vocês responderam matéria.
É fácil entender. Então, daquilo que a gente consegue ver, que se expressa no nosso universo de uma forma simples, sem filosofar, mas apenas observando, é fácil entender que no universo tem matéria e tem espírito. E é claro, e acima de tudo, Deus, o Criador de todas essas coisas. Então, para onde eu caminhar no universo, se eu hoje pudesse pegar uma nave espacial e ir lá em Júpiter, vou fazer um passeio em Júpiter, vou fazer passeio em Marte, mais perto. Vou em Marte. Quando eu chegasse lá eu tenho presença de Deus, de Espírito e da matéria. Isso se tornou uma trindade universal, filosoficamente falando. Entende? Então, se eu sair daqui para Marte, quando eu chegar em Marte, lá essa presença trina se faz presente também. Deus, Espírito e matéria. Foi para todo mundo ou ficou? Porque eu vou começar a complicar. Por isso que eu estou perguntando se está para todo mundo. Tá? O meu negócio aqui é fazer complicação. Eu descomplico e depois eu complico. Então existe, por uma observação, dois elementos, espírito e matéria. Mas ele diz que é preciso juntar o fluido universal como intermediário entre essas duas coisas. Claro, ele já deixou uma lacuna, mas vamos seguir, tá bom? Mas isso é uma lacuna científica, porque se ele falou que o fluido cósmico universal, embaixo ele coloca, ó, embora sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Então me parece que tem mais coisas por aí, ok? E era assim que a gente deveria estar estudando hoje o livro dos Espíritos. Porque como a gente está inserido dentro de uma doutrina que se diz progressivo, se nós mesmos não estamos progredindo nada dentro dela. Então vamos lá? O que é o Espiritismo, no preâmbulo? Eu deixei todas essas fontes bibliográficas mastigadinhas para vocês não precisarem ler os capítulos todos daquele roteiro, tá? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, porque a ciência observa e depois de tanto ela observar, ela vai criar uma hipótese, né, até ela formar uma teoria exata sobre alguma coisa. É assim que a ciência faz para pesquisar as coisas. Observou-se uma doença chamada coronavírus. Foi-se observando qual era o comportamento dessa doença. Essa doença tem um comportamento assim, ela é transmitida de forma respiratória, ela causa certos processos inflamatórios sistêmicos que levam à morte. Olha a observação. E com essa dedução se foi criados medicamentos para tratá-la e foi criados vacinas para preveni-los. É assim que a ciência faz. Então, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Tem que ser a doutrina que vai direcionar todos os processos científicos. Não sei se vocês sabem, mas eu estou passando isso para vocês. Tá? Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Vamos esmiuçar? Allan Kardec, no século XIX, ele observou o fenômeno das mesas girantes, não foi? A princípio, como ele era estudioso do magnetismo, o que ele pensou? Deve ser um fenômeno magnético. Mas fenômeno magnético sempre se repete da mesma forma. Um exemplo simplório de fenômeno magnético. Se eu pegar um ímã, o polo negativo se atrai com o positivo e vice-versa, não é? Sempre assim. Sempre assim. Mas quando ele chegou lá, ele observou que aquelas mesas respondiam perguntas e que falavam que eram pessoas que em dado momento estiveram aqui na Terra, deram nome, que viveram, o que fizeram, como morreram. Allan Kardec, então, filosoficamente, chegou a uma conclusão muito importante. Para um fenômeno inteligente, há de ter o quê? Uma causa inteligente. E aí ele começou a descobrir que quem produzia aqueles fenômenos de levanta a mesa, baixa a mesa e responde às perguntas que eram feitas pelas pessoas ali presentes,
eram os espíritos que já viveram aqui na Terra e que continuavam vivos no pós-morte. Então, o que ele fez? Ele observou o fenômeno? Observou. Se fosse um fenômeno magnético, ele não ia responder perguntas para mim. Ele ia sempre ter um padrão sempre igual. Mas não, ele me responde coisas, ele me esclarece, ele me comprova. E aí, então, o fenômeno, a existência do espírito, deixou de ser uma hipótese, passou a ser uma coisa comprovada. Não, isso não é só uma hipótese, talvez exista, não, isso aqui é um fato de que, de verdade, os espíritos existem e sobrevivem, porque são eles que estão vindo e deixando para nós a prova de tudo isso. Ok? Mas, então ele é uma ciência, porque ele observa, analisa os fatos e traz as suas comprovações. Prova para a gente que aquilo que está acontecendo é verdade, ok? Foi? Mas, olha só, ele tem uma consequência moral que decorre dessas relações, da relação entre o mundo dos espíritos e nós. Então é por isso que a gente diz que a ciência tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, filosofia e religião, porque a consequência moral, a moral nós chamamos isso de uma posição religiosa. Por isso que é tão debatido no movimento espírita, Kardec não disse isso, ele não usou a palavra religião, ele falou consequências morais. Mas quem é que trabalha com as nossas consequências morais? Não são as religiões? Então, sabe, é só para simplificar e parar de ficar discutindo coisas que não vão acrescentar a nossa evolução espiritual em nada. E isso está também, esse tríplice aspecto da doutrina espírita está num livro do Emmanuel chamado Consolador. Emmanuel trabalha com tríplice aspecto, também falando sobre ele. Aliás, o Consolador é dividido em 3 blocos. Primeira parte, ciência, depois filosofia e a última é religião. E aí continua agora na apostila da FEB, está aí o roteiro. A metodologia filosófica é essencialmente dialética e se fundamenta na experiência. Em sentido amplo, dialética é a arte de discutir, de argumentar. A gente fica fazendo perguntas até você chegar a uma conclusão. E não sei se vocês sabem, mas a dialética ela é formada por 3 momentos. Um é a tese, um é a antítese e outro é a síntese. Vamos dar um exemplo prático de Sócrates? Vamos lá, tese, sei. O que é antítese, o contrário de sei? Não sei. Qual é a síntese? Só sei que nada sei. É assim, simples desse jeito. Tá? Então a dialética é composta dessa forma. É a arte de discutir, de argumentar. Para tanto, é importante saber indagar. O espiritismo tem que estar sempre fazendo essas 3 perguntas ao estudar. O que é isso? Como isso funciona? E por que isso é dessa forma? Então, o que, como e por que tem que ser perguntas que nós temos que fazer ao estudar. Porque se nós não fizermos isso, ficaremos paralisados. Então, saber indagar o que, como e porquê de algo, de uma atitude, de um significado, de um acontecimento, conteúdo ou comportamento. Então, para tudo a gente deveria estar fazendo essas perguntas na nossa vida. Isso é a arte de filosofar. Ok? Se vocês não me fizerem perguntas, eu vou acreditar que vocês estão entendendo. Eu vou acreditar. Vou voltar de novo àquela perguntinha, número 27, que eu já falei, que ali tem uma lacuna científica. Né? Há então, 2 elementos gerais no universo? Pergunta Kardec, matéria e espírito. E por que Kardec também fez essa pergunta? Nós não estamos estudando os porquês? Porque Kardec, a doutrina dos espíritos, oficialmente, é de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Nesta época, havia-se uma predominância filosófica, que era o cientificismo. Só a ciência era capaz de responder todas as perguntas. E nossa ciência sempre foi e ainda é materialista. Então, para os cientistas, tudo era matéria.
Mas Kardec vinha trazer muito mais do que isso para a gente. E que bom! Ele estava ali, naquele momento, ele tinha que mostrar que ciência era importante, mas a ciência sem o Espírito, ela não tinha todas as respostas para dar. Então Kardec tinha que ter essa preocupação básica naquele século. Por isso que o Espiritismo não trouxe todas as respostas, ele deixou lacuna científica, que mais tarde teria que ser preenchida. Porque primeiro ele tinha que se fixar, demonstrar que é verdade, que o Espírito existe. É verdade. Ele teve que gastar muito tempo nisso cientificamente. Então ele reforça na 27 se existem esses dois elementos, a matéria e o Espírito. E aí a resposta, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então isso foi a primeira base filosófica e científica, porque eu falei, principalmente filosófica. Se eu sair daqui e for para Marte, com essa concepção aqui, eu sei que lá tem a presença de Deus, Espírito e matéria. Ok? Ponto final, era básico isso. Eu vou ter a preocupação de dar o resto dessa resposta para vocês. Mas, vamos lá. De tudo que existe, a Trindade universal. E continua a resposta. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, vai vendo quanta lacuna. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sobre a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria a propriedade que a gravidade lhe dá. Mas a confusão não acaba aí. Mas eu vou explicar o básico. Então, basicamente, existe para nós começarmos a entender espírito e matéria, porque é assim que nós vemos aqui na nossa dimensão. Tá para todo mundo aí? Ou não? Sim? Então, eu vou fazer uma pergunta. Não precisam me responder se não quiser. Matéria. Então, ele deriva de quem? Desse elemento, que ele disse que é primitivo, que é elementar. Qual é esse elemento? Fluido cósmico universal. Então, toda a matéria que nós temos conhecimento e que a gente não tem, ela vai derivar do fluido cósmico universal, para começar a fazer entendimento. Deixa eu só ver se eu posso pular a confusão e mais para frente. Não, vou ter que fazer a confusão hoje. Então, a confusão já estava armada na questão de número 27, porque ele afirma que existem os dois elementos, porque é o que a gente está em contato aqui. Ele afirma. Mas ele diz que o fluido universal é preciso ser colocado entre o espírito e a matéria para que o espírito possa agir, não foi? Então, que complicação. Que complicação. Então, essa matéria elementar não é matéria? Né? Foi? Não sei se todo mundo parou para pensar nisso. Sim ou não? Vocês entenderam a lacuna que ficou? Isso é uma lacuna. Isso é uma lacuna científica. Eu falei que à tarde o estudo pode falar. O espírito atuar na matéria só quando ele está reencarnado ou também na erradicidade ele mexe com essa matéria? Também, porque ele é revestido de um corpo chamado perispírito. Então, esse perispírito acompanha ele na encarnação. E quando a gente está encarnado, a gente tem o espírito, resumindo, né, de uma forma básica: espírito, perispírito e corpo físico. Bem resumido, né? Kardec trouxe.
Quando a gente está desencarnado, a gente perdeu o corpo físico, mas continua espírito e perispírito lá fora. Por enquanto. Mas eu tenho tanta confusão para trazer para vocês, se vocês quiserem. Mas vamos lá. O código só vai agir no espírito, na matéria. Como assim? Não entendi a pergunta. A influência Do espírito? não, o fluido cósmico é só direto na matéria, só na matéria, ou ele também tem alguma passagem no espírito? Pois é, você quer saber se espírito é matéria? Não, o fluido cósmico. O fluido cósmico em si é matéria. É matéria elementar. Ele só vai influenciar nosso material, não espiritual. A matéria ela é passiva. Ela, na verdade, né, nós é que exercemos a influência sobre a matéria, porque a matéria ela não tem inteligência. Então a matéria não pode dizer assim, um exemplo, tá? Hoje eu estou verde, amanhã eu quero ser vermelha. Ela não quer nada. Ela é destituída de pensamento e vontade. Quem é que modifica a matéria para a doutrina dos espíritos? Somos nós, através do nosso pensamento e da nossa vontade, enquanto nós estamos aqui, nessa dimensão. Então, é pelo pensamento e a vontade que a gente modifica a matéria. A matéria, a gente está no mundo material. Não sei se eu estou conseguindo te responder de uma forma assim. Mas quem influencia a matéria somos nós, não a matéria, sim. Se você quer saber se o fluido na sua pureza é o veículo? Sim, o fluido é o veículo. Obrigada, eu não tinha entendido a pergunta dela. Isso, o fluido é o veículo. Por exemplo, eu estou fazendo uma prece para você está lá na sua casa. A minha prece chega até você? Chega, porque o meu pensamento, que também é matéria, se propaga no fluido cósmico universal e ele vai chegar até você. Então é nisso que a gente entende que a minha prece chega para você, que isso foi tratado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, perguntando como é o mecanismo da prece. Se a prece que eu faço aqui chegaria para você, se você estivesse na China, 24 horas de diferença daqui. Sim, porque é o meu pensamento, ele se propaga pelo fluido cósmico universal e interliga todos nós. Era isso que você estava fazendo a pergunta. Desculpa, eu não te entendi, tá vendo? Nem tudo a gente entende. Mas é isso, é o fluido cósmico que deixa a gente ligados uns aos outros. Nós estamos todos, o fluido cósmico, nós estamos mergulhados nele. Ele é a matéria que dá origem, toda a matéria dá origem a esse corpo, dá origem ao perispírito, dá origem a esse planeta. E ao mesmo tempo nós estamos mergulhados nele como os peixes no aquário. Um peixe que está nadando aqui, você não vai sentir as vibrações dele, da água em você? Você vai. Então a gente está totalmente ligados uns aos outros. O que eu faço aqui no mundo não está tão só para mim, entendeu? A gente dá a impressão que se eu fizer uma coisa errada aqui, que eu estou só me prejudicando em termos. Porque lá vai que alguém está na mesma sintonia que eu me prejudico e fortaleço e prejudico o outro. Entende? Nós estamos todos interligados pelo fluido cósmico universal. Todos nós estamos mergulhados. Imagina um aquário grande. O aquário, a água do aquário, só para a gente entender, é o fluido cósmico universal. Então, se um peixinho se movimenta, ele promove ondulações na água que vai influenciar todos os outros peixinhos. É claro que os peixinhos que estão mais distantes vão sofrer menos, mas os que estão próximos vão. Então a gente não faz nada aqui isolado. Não existe isolamento. Nas leis de Deus nós trabalhamos para o todo. Nada escondido. Que triste isso, né? Às vezes passa escondido por aqui, mas os espíritos ficam olhando e falam assim, nossa, ela está mentindo para outra, mas eu estou vendo. Né? E que triste a gente achar, né, que pode enganar. Né? Desculpa não ter te entendido, tá? Mas vai insistindo, que às vezes eu não entendo as perguntas. Na nota da questão 28, tem mais lacunas científicas para a gente, que é a continuação da lacuna anterior. Essa nota é de Kardec, ok? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matérias destituídas de inteligência. É verdade. Essa tábua não tem inteligência. Ela não está falando, Eli, tira a mão. Não está falando. Nem vai reclamar. Né?
Então, vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria do corpo físico. Por quê? Porque ele via os espíritos se manifestarem através das mesas girantes, depois através dos médiuns incorporados, né? Mediunidade de psicofonia ou de incorporação vulgarmente, como é conhecido. Então, a gente observa essas discrepâncias, não observa? Matéria destituída de espírito. E observamos espíritos destituídos da matéria. Dessa matéria aqui sim, mas a gente observa. Observa ou não observa? Porque os espíritos vinham e davam as suas comunicações, mas eles não estavam mais encarnados, eles não tinham corpo. Então, era um fato real isso? Era um fato real, como continua sendo até hoje. Então, isso é a ciência de observação. A ciência de observação vai gerando os processos filosóficos, né? Também, uma coisa está interligada com a outra. Aí ele vai lançar a lacuna científica agora declarada. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Quais duas coisas? Do espírito e da matéria. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato necessários entre ambos, alguma coisa que se interpõe entre ambos para fazer contato, se a inteligência tem existência própria, ou seja, independente da matéria, totalmente, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Isso aqui é cheio de questões filosóficas, vocês talvez não saibam, mas elas se nos aparecem como sendo distintas. Daí o admitimos-las como formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema que chamamos Deus. Você pergunta, por que Kardec não resolveu esse problema? Porque não deu tempo. Ou ele dava as bases, ou ele não fazia nada. Quem quer fazer muito, o que a gente fala? Não faz nada. Mas ele deixou uma lacuna científica aqui, e tem inúmeras, vocês vão ver aqui durante os estudos, inúmeras. Então ele diz assim, se a origem e a conexão dessas coisas não são desconhecidas, se promanam ou não de uma só fonte. Por que ele está falando isso? Porque existia uma corrente filosófica, que existe até hoje, né? Não existia, existe. Uma corrente filosófica denominada monismo. O que é monismo? Tem o monismo espiritualista e o monismo material. Mas a filosofia que engloba as duas é que existe um princípio único de tudo que existe, que vai dar origem a tudo que existe no universo. É claro que a materialista vai dizer que tudo é só matéria, é o monismo materialista. Mas tinha o monismo espiritualista. O monismo espiritualista dizia que só existia uma substância no universo, só. E que delas Deus, então, né, que essa substância seria o criador de todas essas coisas, que nós seríamos parte dele, mas continuando individuais, tá? Mas que nós seríamos parte de Deus, mas que só existe uma substância para tudo. Essas correntes existem? Existem. Vou citar? Budismo, hinduísmo e vai para frente. E Kardec não faz perguntas por um acaso. Kardec era um homem culto. Ele não fez perguntas por um acaso. Então ele queria saber se existia um monismo ou não. Mas ele diz, por hora, vamos ficar com aquilo que a gente está vendo. A gente não vê duas coisas? Por hora, vamos ficar por aí. Depois a gente deslancha o resto. Porque a doutrina espírita não é progressista? Então, caberia ao futuro isso deslanchar, não é? Até aí, tá? Vocês estão me olhando assim, vocês estão entendendo que vocês estão desesperados. Qual das duas? É uma mistura? Ah, tá. Mas eu só quero saber se vocês estão entendendo alguma coisa. A minha função aqui, eu falei com a Simone, né? A Simone pelo menos é cúmplice. A minha função era trazer a informação básica, mas era trazer lacuna científica. Essa era a minha função. Né? Para que pudesse estimular a vocês a estudarem de verdade.
a si próprios e as suas origens. Então ele faz essa pergunta se promana de uma fonte só. E se não promana de uma fonte só, tem que ter algo que faça a conexão entre duas coisas tão diferentes entre si. É como assim, eu quero unir a água e o óleo separados, não, hein? 8,80. Hein? 8,80. 8,80. Água e óleo não se unem. Então, se para se unir essas duas coisas, vai ter que ter alguma coisa ali no meio do caminho. Ou então elas promanam de uma mesma coisa. Entendam? Kardec está levantando questões para nós. Semana que vem vai ter o quê? 10 alunos? Mas eu sou persistente, vocês não sabem quanto. Então ele colocou isso tudo ali para a gente começar a pensar, tá bom? Então isso é uma lacuna. Mas no momento, se de tudo ficou complicado, entendam, existem dois elementos gerais no universo: espírito e matéria. Tudo que não for espírito é o quê? Matéria. Então o fluido que eu aplico lá dentro não é espírito, ele é o quê? Matéria. Derivado da onde? Fluido cósmico universal. Toda a matéria é derivada do que nós conhecemos de uma coisa que foi denominada de fluido cósmico universal. Pode-se dar o nome que vocês quiserem, tá bom? Desde que se entenda sobre isso. Aí, a confusão continua, só que muitas vezes a gente passa batido nos livros, não é assim? Tudo está lá no livro dos Espíritos, tá? Não estou inventando não. Se alguém quiser, Simone, pode dar o livro dos Espíritos ali da mesa. Será certo dizer que os Espíritos são imateriais? Porque Kardec não desiste, ele continua perguntando. Olha lá a resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? E com uma linguagem deficiência, que é a nossa, é totalmente deficiente. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E é verdade. É matéria quintessenciada, mas não essa que forma os mundos espirituais. Já vou deixando bem claro. Simone, é para tu essas caraminholas, tá? Já que você está dando o livro dos Espíritos. Mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. É algo que nós não entendemos. Ponto final. Ok? Mas espírito e matéria, se nós quisermos entender assim, não está errado, tá? São dois elementos gerais do universo. Ok? Vocês estão me olhando, ok ou não? Tá? Eu só estou deixando as lacunas científicas. E aí Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, começou a trazer para nós os preenchimentos da lacuna científica. Mas por que a gente não sabe disso? Por quê? Vocês não sabem por que a gente não sabe? Porque não estuda. Foi lá atrás alguém que respondeu, não fui eu não, só concordei. Por que a gente não sabe? Porque a gente não estuda. E quando estuda, a gente passa batido. Está lá, livro. O livro chama Emmanuel. É um livro chamado Emmanuel, por Emmanuel, escrito por ele. O livro chama-se Emmanuel. E quem escreve ele? O Emmanuel. Ah, é isso mesmo. Só porque para entender, só a pessoa fala, não estou entendendo, que livro é esse? Chama-se Emmanuel. E lá tem o capítulo de número 33, intitulado 4 questões de filosofia. Olha lá, ele foi mexer na filosofia. Por quê? Porque essa questão do livro dos Espíritos precisava começar a ser destrinchada pela gente. Ele falou assim, quem sabe, né, que eu boto luz e o povo começa a estudar, né? E aí ele foi destrinchar a questão filosófica que filha em massa, muito obrigada, que está relacionada ao espírito e à matéria. Hein? Hein? Ah, não dá para ler? Ah, tá, entendi. Pô, Márcia, te botaram para trabalhar. Foi perguntado assim para o Emmanuel. Olha aí nos slides. Será lícito considerar o espírito e matéria? Ela vai voltar a essa problemática nossa aí. Espírito e matéria como os dois estados alotrópicos. Alotrópicos é propriedade que possuem alguns elementos químicos que de se apresentarem com formas e propriedades físicas,
diferentes, tais como densidade, organização espacial, condutividade elétrica. O exemplo ele dá: grafite e o diamante são formas alotrópicas do carbono. São mudanças, né, de densidade, de propriedade, vai mudando, né? Mas lá no fundo, em essência, carbono é, tá? Então vou fazer a pergunta de novo, entendendo o que é alotropia. Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, que são a escola dualista e a escola monista, que está em perpétua luta filosófica, né? Chegando-se a uma concepção unitária do universo? Porque é claro que as leis de Deus têm que guardar um princípio único. Não tem? Uma unidade de princípios? Tem que ter. Porque Deus, por um acaso, um dia o céu está azul, amanhã eu quero vermelho, depois de amanhã cor de abóbora, aquela bagunça toda. Faz e desfaz planeta. Ah, não quero mais o planeta, a Terra está esquisita, desfazer de novo, vamos fazer cada dia um negócio. Não é. Entende? Estou exagerando o negócio só para dramatizar. Mas é só para a gente entender, né? Tem um princípio de unidade em tudo. Em tudo tem um princípio de unidade. As leis de Deus são assim. Resposta do Emmanuel: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável. Qual é a única essência imutável que existe no universo? Qual é a única coisa que é imutável e perfeita? Ah, beleza, estamos estudando. Deus. E não podia ser diferente. Deus está dentro de nós e fora de nós? Claro. E como nós poderíamos estar fora de Deus? Se a gente estiver fora de Deus, quem criou o que está fora de Deus? Que caraminhola, hein, que eu botei? É para pensar. Ok? Proposital o pensamento. Tá? Vamos lá, vamos continuar? Eu me perdi aqui. Chegando-se a uma concepção unitária do universo, será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, dualistas e monistas, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Resposta de Emmanuel: é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como um estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, olha só, relativo conhecimento, ainda não o encontramos. A ciência terrena, no estudo das vibrações, física quântica, teoria da corda, vamos lá. No estudo das vibrações, chegará a conceber a unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. O homem, porém, terá sempre um limite nas suas investigações sobre a matéria e o movimento. Pelo menos por enquanto teremos. Esse limite é determinado por leis sábias e justas, mas cientificamente poderemos classificar esse estado inibitório como oriundo da estrutura do seu olho e da insuficiência das suas faculdades sensoriais. Gostaram? É para confundir, né? Eu espero que vocês vão para casa com muita dor de cabeça, na boa. Eu desejo isso, mesmo que eu tenha que pagar isso karmicamente. Continuar a perguntar Emmanuel, no mesmo lugar. Todos nós temos consciência dos princípios de unidade e variação, ou de universalidade e individualidade que funcionam juntos em nosso mundo? Todos nós temos noção disso? Onde se encontra um ponto de interação ou lugar de reunião desses dois opostos? Porque são opostos entre si. Nós vivemos num mundo dualista?
Tem dia e tem noite? É dualista. Tem em cima, tem embaixo? É dualista. Hein? Luz e sombra. Né? Resposta. Se temos aí consciência dos princípios de unidade e variação, ainda aqui os observamos. Ainda aqui aonde? Onde o Emmanuel estava, né? Ainda aqui observamos, sem haver descoberto o seu ponto íntimo de união. Nem ele ainda não sabia o ponto íntimo de união. Todavia, o princípio soberano de unidade absorve todas as variações, crendo nós que, sem perdermos a consciência individual, no transcurso dos milênios chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade, que é a perfeição. Um dia nos uniremos a Deus de novo. Jesus veio pregar o quê? Reino de Deus, reino dos céus, que é a volta à casa do Pai. Voltaremos. Então, é só para reforçar que tudo isso já foi falado, mas a gente nunca deu atenção a isso. Voltaremos a nos integrar ao Pai, mas não como a teoria panteísta que diz que a gente passa a fazer parte de um todo e perde a individualidade. Não, voltaremos a nos aproximar, a vivermos em comunhão perfeita com o Criador, mas sempre como individualidades. Ok? Então ele reforça que o monismo é o caminho. Ok? Mas para nós entendermos aqui por enquanto, dois elementos gerais do universo: princípio, matéria e espírito. Mas é claro que tem uma grande substância universal. Essa substância é Deus, Criador de todas as coisas. Mas aí é conversa filosófica para mais dias, tá? Que eu não vou ter com vocês. Estudo. Para reforçar todas as confusões, o Consolador de Emmanuel pergunta assim, foi perguntado a Emmanuel, porque o Consolador foi escrito por uma série de perguntas que as pessoas queriam fazer por Emmanuel, e em cima dessas séries de perguntas escreveu-se o livro Consolador. Eu não sei se vocês sabem disso. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? Através da radioatividade verifica-se a evolução da matéria, que para a gente parece destruição, né? Que interessante, uma outra lacuna. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individualizações químicas, convertidas em energia. Opa! Matéria e energia. O que a ciência falou sobre matéria e energia? O que Einstein falou sobre elas? Eram a mesma coisa, matéria e energia, ou não sabe? Energia igual a matéria. Ou seja, matéria e energia são estados diferentes. André Luiz, que eu não sei se eu botei aqui, agora não me recordo, mas no livro dele, Evolução em Dois Mundos, se não me falha a memória, ele lá vai falar que matéria é energia coagulada. Então nós estamos nos desmaterializando, é isso? A evolução é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Quando a gente olha aquelas escalas espíritas que tem lá na partir da pergunta número 100, o que eles falam lá? Que os espíritos puros são aqueles que não sofrem mais influência do que? Da matéria. Então, a matéria, a evolução da matéria é sair de matéria e ir para energia. Então tá, então vamos seguir. Então vamos lá. Onde que eu estou aqui? Já acabei, né? E resto do universo, já falei tudo. Então vamos lá. Diante dessas questões, parece lícito afirmar que o espírito e matéria derivam de uma fonte única? Diante dessas questões. Interessante, né? Então deixei aí umas caraminholas para vocês, tá bom? O que é o fluido cósmico universal, já que a aula é matéria? Vamos voltar para a Terra, então? Fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva,
cujas modificações e transformações constituem as inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Então, toda a matéria que existe, que eu vejo e a que eu não vejo, deriva da fonte única, o fluido cósmico universal, ok? Que pena, acho que eu não trouxe aqui, deixa eu só pular um pouquinho os... Não trouxe, que coisa, né? Não trouxe. Trouxe, estava aqui atrás. Ó, o fluido cósmico universal, só para adiantar o raciocínio, depois eu volto de novo, tá? O fluido cósmico também foi colocado por Kardec, no capítulo 14 da Gênesis, item 2, para vocês não precisarem ler muito, que o fluido cósmico universal, ele se apresenta para nós de duas formas, ponderável e imponderável. Claro que entre um e outro existe gradiente. O ponderável é toda a nossa tabela periódica que a gente estudou na escola. E o imponderável é o que é formado a colônia espiritual nosso lar, é o que forma o nosso perispírito, é o que nós temos notícia. É o fluido vital que eu não vejo. Vocês veem o fluido vital? Não vemos. Tá? Só para a gente entender isso. Tá bom? Foi? Já respondi algumas perguntas aí que foram feitas? Vou voltar. Só confundiu? O que eu confundi? Agora está na hora. Vocês perguntem, agora é a hora. Assim, na minha concepção, quando eu aprendi isso, eu achei que seria mais importante pensar o que é a matéria, para poder entender esse Então, nós estamos esmiuçando a matéria. Nós estamos falando o que é matéria. Hein? Esquema. A Leila adora esquema, adora organograma, né? Então, o fluido cósmico. Então, o fluido cósmico é a matéria elementar de tudo que existe. E aí que nós vamos entrar numa concepção avançada de André Luiz. Lá no capítulo 1, que aí vai chegar o teu organograma. Evolução em dois mundos, André Luiz, no capítulo 1, vai falar sobre o fluido cósmico universal, já que é ele que dá origem a toda a matéria que conhecemos e a que nós não conhecemos, a que nós estamos vendo e a que nós não vemos. Ele vai dizer que esse fluido cósmico universal, que ele denomina de plasma divino, o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador, ou seja, seu hálito, sua respiração, né? Ou a força nervosa de todo sábio. Então ele vai dizer, se nós já sabíamos que toda matéria deriva do fluido cósmico universal, André Luiz, de uma forma sutil, vai falar de novo do monismo. Sabe por quê? Olha aí. Ele é o plasma divino, tá? O que nós entendemos de plasma? Plasma é o quarto estado da matéria, não é? Não sei se vocês sabem. Tem o sólido, tem o líquido, tem o gasoso e tem o plasma. Não sei se vocês sabem. A televisão da casa de muitos, não vou dizer que de todos, deve ser de plasma. O plasma, como estado da matéria, como quarto estado, ele é muito moldável, muito moldável. Você consegue modificá-lo e moldá-lo com muita facilidade. O fluido cósmico universal, nós podemos manipular ele com o nosso pensamento? Sim, olha aí. Tinha que ser algo muito, muito plástico, que tivesse muita plasticidade. Porque o meu pensamento e a minha vontade modificam o fluido cósmico, na sua essência. É claro que para eu mudar ele aqui na ponderabilidade, por exemplo, para eu mudar esse púlpito aqui, eu vou precisar de uma serra, né? Vou precisar de um instrumento bruto para manipular ele. Mas na sua forma sutil, ele é manipulável pelo pensamento. E aí que a gente entende por que ele chama, nesse capítulo, os co-criadores em plano maior e menor. Jesus Cristo é um co-criador em plano maior. Não foi isso que nós estudamos em Emmanuel? Emmanuel é entregue, lá o Emmanuel relata que foi entregue para Jesus uma bola incandescente. Entregaram assim para Jesus e falou assim: se vira nos 30, Jesus. E aí o que ele fez? O planeta Terra. Olha que coisa simples, não é? Fez o planeta. A gente, o que a gente faz?
o nosso corpo físico, e tem mais alguma coisa que a gente faz? Perispírito, corpo físico e mais alguma coisa? Vou dar notícia trágica. Estão preparados? Nós criamos os umbrais. Que trágico, né? Mas está lá. Está lá nessa obra, em Evoluções das Mundos, quando fala em co-criador e em plano menor. E quando a gente aqui embaixo, eu brinco aqui embaixo, em cima do lado, não importa, mas quando a gente aqui na matéria, nessa dimensão, a gente emite um pensamento de raiva, de violência qualquer, a gente está botando um tijolinho aonde? No umbral ou em nosso lar? Que triste, né? Que triste. Então, esse fluido cósmico universal, ele tem essa capacidade de plasticidade, de ser moldável. E é por isso que nós moldamos o nosso perispírito, que é a nossa forma do que vai fazer o corpo físico. Mas também temos a capacidade de fazer os umbrais. Mas também podemos fazer as colônias espirituais, né? Mas Jesus, um espírito puro, que não tem mais influência da matéria, o que ele fez? Nada mais, nada menos do que o planeta Terra. Coisa simples, né? Coisa simples. Então vamos lá. Esse físico, ele também foi intitulado por André Luiz como a respiração, o hálito divino. Poxa, eu estou em Deus então. Porque eu não estou mergulhado no fluido cósmico universal? Vocês falaram para mim, a gente falou isso aqui no início como um aquário. Então é por isso que a nossa concepção de Deus tem que começar a evoluir. Nós estamos em Deus. Porque se nós estivermos fora dele, eu vou fazer a pergunta para vocês: quem criou o fora? Alguém que sabe mais do que Deus, né? Ele criou o fora. Se ele é onipotente, ele criou tudo. Tá bom? Só para a gente começar a filosoficamente evoluir no pensamento. Então, ele é o hausto do Criador. Então, é aqui que a gente consegue entender a imanência divina. Por isso que Deus está em todos os lugares. Porque nós estamos em Deus. Então, há como ter um pensamento de violência que Deus não sabe? Não camufla logo mais na prece. Fala assim: Deus, fiquei com raiva mesmo. É melhor. Ele já sabe. Ele já sabe. Não adianta falar com ele: eu não penso com raiva, não. Eu fiquei só magoada. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Porque se Deus não soubesse de tudo, ele era onipotente, onisciente? Ele era onisciente? Ele sabe de tudo. Muito antes de eu pensar, ele já sabe. Ok? Nós estamos em Deus. Tem um Koan é da filosofia budista, que diz que os mestres estavam unidos discutindo sobre Deus, e um levantou assim, todo cheio de si, e falou assim: eu dou uma moeda para alguém me dizer onde está Deus. O outro levantou e respondeu assim: eu dou 2 para quem me dizer onde Deus não está. Né? E isso nós precisamos entender. Nós estamos mergulhados em Deus. Mas é claro que Deus não é essa matéria, né? Deus é imaterial. E ele diz ainda que a força nervosa de todo sábio. Eu não sei se vocês sabem, mas os neurônios são todos ligados em rede. Um está ligado no outro. O cérebro é assim. Eu não sei se vocês sabem disso. É como se tivéssemos todos nós dados as mãos uns aos outros. Eles estão todos ligados sobre isso. Um com o outro. Então significa que tudo conecta tudo. Quem conecta tudo? Deus. Conecta tudo. Nós estamos todos conectados. Todos. Todos. Não tem nada desconectado no universo. Então, isso aqui filosoficamente serve para a gente pensar que se eu quero um mundo melhor, o que eu tenho que fazer? Ser melhor. Porque é muito bonito a gente falar assim: porque fulano faz guerra lá, fulano faz não sei o quê, mas que raça de gente. E a gente? Quando a gente fala assim, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo quando a gente fala assim? Que eu saiba a guerra. Que eu saiba.
né? Estou alimentando essa hora, estou alimentando quem? A guerra ou a paz? A guerra. É para a gente parar para pensar nisso. Tudo isso eu já disse. Questão 30, lacuna científica. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Kardec de novo pergunta. A matéria é formada de uma coisa só ou de várias coisas? De um só elemento primitivo, fluido cósmico universal, ponto final. Vocês têm que sair daqui sabendo isso, pelo menos. Qual matéria deriva de onde? Do fluido cósmico universal. Gente, aprendi hoje lá na aula da Eni que tudo que não é espírito e que não é Deus é matéria. Esse microfone é Deus ou espírito? Não, então é matéria. Ok? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então a nossa tabela periódica é só transformação do fluido cósmico universal. Nós não conhecemos a essência do fluido cósmico universal. Ok? Há no universo um princípio de unidade. Então, o estado do fluido cósmico universal, nós já demos a dica, eu pulei um monte de slides para mostrar para vocês. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. O que é ponderabilidade? Capacidade de ser percebido, de ser medido, de ser pesado, de ser quantificado. Claro que não. Vocês podem pesar o perispírito? Eu não tenho instrumento aqui. Apesar de saber que ele é matéria quintessenciada, eu não tenho. Ele não é ponderável para a nossa ciência. Eu tenho como pesar, medir a colônia espiritual, nosso lar, trazer aqui, levar para o lugar e provar? Tirar uma foto com a minha câmera do celular? Não tenho. Né? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, ele é o princípio, mas num estado diferente, num estado de ponderabilidade, de maior materialidade. Como se eu for comparar nosso lar a Petrópolis, cidade, quem é mais ponderável? Quem é mais matéria? Quem tem mais matéria? Petrópolis. Nosso lar muito menos. Só para a gente concaternar, né? Então, é isso daqui, ó. Matéria ponderável é tudo que está na tabela periódica. Os gases são considerados matéria, fluido cósmico universal ponderável? É. Tudo que está dentro da tabela periódica é. Tudo que estiver fora, como colônia espiritual, nosso lar, perispírito, é tudo matéria imponderável. O fluido vital que eu vou doar ali na câmara de paz, imponderável. Ok? Foi? Então vamos lá. Deixa eu ver. Vou pular isso aqui também. Isso aqui é só para lembrar de novo. Toda matéria é energia tornada visível. Einstein. Toda matéria é energia tornada visível. Ou se a gente quiser usar André Luiz, energia coagulada. Então, energia é um estado menos material, digamos assim, se é que se pode falar isso, né? Coisa horrível, mas a energia é uma evolução da matéria. Você tem a matéria, uma coisa bruta, e temos a energia, que é uma evolução da matéria. Ok? Comprovado isso? Na natureza jamais se encontra em oposição em si mesma. Uma só é a divisão do brasão do universo. Unidade, variedade. Princípio de unidade. Mas temos a variedade. Foi? Há um só elemento primitivo, fluido cósmico universal, mas que vai gerar os diversos tipos de matéria que nós conhecemos e que nós não conhecemos. Ok? Foi? Para todos? E aí eu trouxe um pensamento do Hermes Trismegisto. Quem citou Hermes Trismegisto nas obras espíritas, alguém sabe?
livro Emmanuel por Emmanuel, logo nos primeiros capítulos, ele vai falar os missionários do Cristo, ele cita Buda, Hermes Trismegisto, e vai para lá. Confúcio, tá? Lao Tse. Ok? O que ele fala, o Hermes Trismegisto? Assim como no corpo humano, também no universo. Ou ainda, assim como acima, embaixo. Sempre o princípio da correspondência. Deixa eu ver se eu trouxe o slide. Poxa, eu não trouxe o slide. Eu que achei que tinha trago. Não trouxe. Tá bom, vamos lá. Eu não trouxe, mas tem na apostila que eu vou dar para vocês. Tá? Opa, aqui. Princípio de unidade. Como é que é a forma de uma galáxia? Alguém sabe? Espiral. Qual é a forma dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons? Em espiral. Como é que é a forma de uma célula? Vocês não sabem? Tudo guardando essa forma elíptica, tá? Princípio de unidade. Por isso, assim como no macro, no micro é estrutura. Ok? Foi para todo mundo aí? Vamos lá? Acho que esse aqui eu posso falar. Vamos lá. Se vocês depois lendo em casa quiserem fazer perguntas, podem fazer. Lacuna científica, antes de eu terminar. Pode? Mais uma? Simone está gostando, eu estou vendo a cara dela. Olha lá, 86, mas isso também tem na introdução do Livro dos Espíritos. 2 vezes Kardec repete a mesma verdade. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Resposta: de certo. Eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Introdução. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. Então, fica aí a pergunta: será que a nossa criação foi toda espiritual, ao que se deduz? Será que ela é toda espiritual? E se sim, por que surgiu a matéria? Porque se não precisava existir, a pergunta que eu deixo para vocês ficarem bem desesperados. Por que é que, então, a matéria existiu, já que ele diz, os espíritos são categóricos em dizer? Vamos lá? Perguntas, agora. O espírito também é uma gradação da matéria? Ou seja, ele também é feito da matéria mais sublimada? Já respondi isso ou não? Segundo a teoria monista, se a gente aceitar, a gente vai saber que elas promanam de uma fonte única. Mas se a gente não quiser aceitar aquelas lacunas deixadas ali na matéria, ali no Livro dos Espíritos e nas outras obras de Kardec, a gente pode continuar dizendo que há 2 elementos gerais no universo. Ok? Mas eu trouxe para vocês comprovando que existe um outro pensamento. Tá bom? Não vai estar errado se a gente continuar pensando assim, mas não vai estar completo. É como o cego de nascença. Um foi colocado na tromba, outro na orelhinha, outro não sei aonde. Vamos estar com parte das verdades, mas não com ela completa. Cabe a cada um dar sequência ou parar do jeito que quiser. Refere-se à separação e transformação dos fluidos. Elemento material do fluido cosminiversal, quando é fluido cosmo-universal e quando é fluido vital, que anima a matéria. E que momento o princípio inteligente se diferencia do fluido vital? A gente vai dar a próxima aula, uma aula só sobre fluido vital. E aí eu vou poder responder melhor essa pergunta. Mas já ficou entendido que matéria e espírito, naquilo que concebemos, são 2 coisas distintas, ok? Tá bom? Como os espíritos agem sobre a matéria? Isso eu também já dei uma respondida para vocês. Como é que eles agem? Vocês lembram a resposta? Como é que os espíritos agem sobre a matéria? Pelo pensamento e pela vontade deles de agir. Tá?
Qual definição de matéria? A gente deu já, vou dar a definição lá atrás. Qual a definição de espírito? Ainda não demos muito, porque a gente tem uma aula para falar só sobre a evolução do princípio de inteligência, ok? Vamos ter uma aula só sobre isso. Me fizeram uma pergunta aqui, por que não conseguimos conversar naturalmente através da telepatia? Porque não desenvolvemos isso. Porque o pensamento não se propaga pelo fluido cósmico universal. Ao invés de eu pegar o meu celular, eu poderia estar ligando para a casa da Márcia pela telepatia. Oi, Márcia, você está aí? Está podendo? Mas nós ainda não adquirimos isso. Nós estamos tão ligados, hein? A interferência, quem é que interfere na matéria? Né? O problema é que a gente não desenvolve as nossas potencialidades. O homem do futuro, do terceiro milênio, né, que está chegando, o mundo de regeneração, vai ser um homem mais espiritualizado que vai usar mais as suas potencialidades anímicas. A mediunidade é privilégio só de alguns ou é de todos? De todos, está no livro dos médiuns. Mas a gente está mais envolvido com o mundo material ou com o mundo espiritual? Há de perguntar por que então a gente não conversa ainda, tem que pagar a conta do celular. A gente paga a conta do celular porque não usa as nossas potencialidades, né? E aí a pessoa perguntou assim, depois eu vou falar de novo disso, né? Já que o ser humano é superior aos animais, por que não tem os superpoderes dos animais? Visão, audição, olfato e percepção. Graças a Deus que os humanos não conseguem ver no escuro. Porque eles usam os óculos infravermelhos para produzir guerra. Já pensou se a gente enxergasse no escuro como alguns animais? Mas eu vou responder melhor isso, tá bom? O espírito tem fluido após desencarnar, ele tem um perispírito, que é matéria. Inteligência, mas é matéria. Ou somente indivíduo. Tá? Depois a gente vai responder mais sobre o fluido cósmico universal. Hoje eu vou estar enviando para vocês a apostila com o material todo, vou estar enviando tudo, tá bom? Aí vocês leem. Se tiver perguntas, podem fazer naquele mesmo formulário que está lá no grupo, aquele formulário do Google, e vocês deixam suas dúvidas lá. Ou, se quiserem, podem fazer aqui pessoalmente. Só que eu sei que tem gente que tem vergonha de fazer perguntas. Então, faz escrito que eu não vou saber nunca quem é, não faço ideia de quem fez essas perguntas. Tá bom? Podem fazer. Deixei um monte de caraminholas, foi de propósito, né? Para que vocês estudem outras obras, se aprofundem. E entenda que o espiritismo é muito vasto, mas depende do que nós vamos, né, fazer. Qual a profundidade que nós vamos dar? Qual o mergulho que a gente quer dar na doutrina? Raso ou profundo? Hoje eu deixei as duas possibilidades. Não estou fazendo crítica a quem está dando mergulho raso. Um dia também eu dei mergulho para lá de raso, muito raso, milímetros. Hoje eu estou tentando aprofundar. Ainda não sei tudo. Ok? Márcia, faz uma prece sucinta para a gente?